Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, né? Essa semana nós iremos ver a aula sobre a história de Pacajus, né? No livro de Pacajus, que vai ser disponibilizado para vocês, ok? Em forma de PDF. Vamos lá. O nome do livro é Pacajus, Cidade da Gente. Pacajus, Ceará, História e Memória, né? Nessa primeira imagem aqui, nós estamos vendo, né, um desfile cívico, né, de 7 de setembro. Uma foto bem antiga, nos primórdios do Pacajus como nós conhecemos hoje, certo? E por que que foi escolhido essa imagem? Porque essa foto faz parte da história de Pacajus, faz parte da memória de Pacajus, que é o primeiro tópico que nós vamos estudar aqui. A memória é um instrumento para construirmos nossa história, certo? A memória, ela serve de instrumento, ela serve como base para construirmos nossa história, a história da nossa família, a história da nossa cidade, a história do nosso país, né? A nossa história também se faz das memórias que nós temos, né? Lembrando que a memória, né, que dos nossos avós, bisavós, né, até dos nossos pais, ela é uma memória seletiva, né? Mas não por ser seletiva, ela deixa de ser importante para se construir a nossa história. Né? Quando fazíamos as rodas de conversa, né, tempos atrás, a memória as histórias que as pessoas contavam, que os mais velhos contavam, fazia parte da história deles, né? Fazia parte da memória deles. Né? Através dessa memória se constrói a identidade histórica. O segundo tópico é Pacajus também tem histórias construídas pelas memórias. Assim como nossa família tem memórias, né, tem histórias construídas pelas memórias, o Pacajus também tem memória. Né? Memória dos povos mais antigos, memórias das pessoas mais velhas, né? Memórias que fazem parte da identidade cultural do Pacajus. A história oficial de Pacajus, com esse nome, data de 23 de maio de 1943. Quer dizer que o Pacajus começou a ser construído em 1943? Não. Anos atrás, né, bem no século 17, 18, 19, né, já se começou a construir a história de Pacajus, mas como o nome de Pacajus, com o nome de Pacajus, começou no dia 23 de maio de 1943, que é a data do aniversário de Pacajus, certo? 23 de maio, que é quando se comemora, se relembra e lembra o nosso passado, né? As nossas lembranças. Agora vamos falar um pouco sobre os primeiros habitantes. Né? Como todo o Brasil, né, os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índios. Né? Aqui no Pacajus, onde hoje nós conhecemos como Pacajus, também não foi diferente. Né? Nas terras que hoje chamamos de Pacajus viviam os paiacus, certo? Os paiacus, do tronco G, né? Do tronco linguístico G. Né? Então, o nosso povo, a nossa história começou com os paiacus. Eles não praticavam agricultura, quer dizer, se eles não praticavam agricultura, eles eram nômades, né, e caçadores. Né? Caçavam e pescavam. E eram guerreiros, né, para se entrar em conflitos, né, com outras tribos, com outras pessoas, eles se tornaram grandes guerreiros. Por volta do século 17 e 18, houve a expansão da pecuária. O que é isso? A ocupação do Brasil, né, como todo, começou do litoral. E do litoral foi para o sertão. No sertão começou-se a criar o gado, né, que é a prática da pecuária. A partir desse momento, começaram a haver os conflitos entre os pecuaristas, pessoas que criavam gado, e os índios, né, os índios paiacus. Por quê? Porque como os índios eram caçadores e coletores, né, o gado que era preso, né, que era criado,
nos currais, ele era visto como alvo, né, da caça dos paiacus. Então, começou a haver conflitos entre índios e sertanejos por terra. Os sertanejos almejavam a terra que os índios moravam, né? Os índios viviam, os índios caçavam e pescavam. Terra essa que também ia servir para a prática da pecuária. Conflitos e aldeamentos. Os paiacus se envolveram em muitas guerras, né, em vários conflitos por terras com outros que também desejavam se instalar aqui, né, aqui no Ceará. Houve aldeamentos indígenas acompanhados com os ensinamentos da fé cristã. O que é um aldeamento? É quando o governo, né, o governo brasileiro, na época o governo imperial, ele destina um determinado loteamento de terras para os índios, né? Geralmente uma légua de terras, onde os índios vão morar ali, praticar a caça, a pesca, ou enfim, até mesmo a agricultura quando começaram, né? Esses aldeamentos geralmente eram acompanhados de um padre, né, ou missionário, para que ensinasse aos índios a fé católica, certo? Principalmente o catolicismo. Os paiacus foram aldeados também, certo? Foi destinado aos paiacus uma certa quantidade de terras para que eles morassem lá. Depois de várias tentativas de se estabelecer em diversos locais, em 1707 foram aldeados próximo ao rio Choró, certo? Primeiramente eles foram aldeados aqui, às margens do rio Jaguaribe, certo? Depois de muitos conflitos perto do rio Jaguaribe, eles foram aldeados às margens do rio Choró, que é aqui próximo, né, do Pacajus. A partir de 1707 é que eles começam realmente a se fixarem nessa área onde hoje, né, nós conhecemos como Pacajus. Mas até se fixarem realmente, de fato, ainda tem um longo processo. A Igreja Mãe. Essa Igreja Mãe, ela é um importante patrimônio histórico-cultural do Pacajus, certo? É a partir dessa Igreja Mãe que começam o aldeamento nas terras que hoje faz parte da cidade de Pacajus. Logo depois do aldeamento, construíram a igreja. Né? Como a fé católica era sempre acompanhada dos aldeamentos, se construiu a igreja. Essa igreja ela foi chamada, e até hoje é chamada, de Igreja Velha ou Igreja Mãe. Para quem não conhece, é a igreja próxima da escola Araci, certo? Aqui está a foto da igreja, certo? Aqui é uma foto mais antiga da mesma igreja. Aqui é uma foto mais atual, essa aqui é uma foto mais antiga. Esse aldeamento primeiro se chamou Monte Mó o Velho. Depois, só um errozinho aqui, de Vila de Guarani. Né? Pacajus primeiramente se chamava Monte Mó o Velho, depois foi Vila de Guarani. Em 1762 foram Em 1762 foram expulsos de suas terras para o Rio Grande do Norte. Eles foram expulsos, né, devido a esses conflitos, eles foram expulsos para o Rio Grande do Norte. E em 1767 retornaram para a Vila de Guarani, né, voltaram aqui para Pacajus, né, onde realmente se fixaram e não foram mais expulsos, apesar de muitos conflitos ainda, para ficar nas terras que foram aldeadas para eles, eles fixaram de vez a partir de 1767. Entre os séculos 18 e 19 e 20, os paiacus entraram em conflitos com o pároco da vila, pois o vigário queria que as terras dos caboclos para a igreja, né? Quer dizer, as terras que eram destinadas aos paiacus, ele queria que fosse para a igreja. Assim como esse conflito contra o vigário, os paiacus tiveram que defender constantemente suas terras. Até de uma família, né, muito conhecida no Pacajus, houve um conflito entre os paiacus e essa família. Né? Como vocês puderam perceber, puderam observar,
a fixação dos paiacus aqui se deu através de muitas guerras, de muitos conflitos. Dos paiacus, temos hoje as famílias Moraes, Esmero, Andrelinos e Bentos, certo? Claro que outras famílias se originaram dos paiacus, mas as mais tradicionais são essas, ok? Aqui nós temos algumas imagens de fotografia, né, de moradores do Pacajus, a igreja mãe, os rios que foram aldeados, né? Alguns outros moradores antigos, né, que guardam a memória, uma parte da memória do Pacajus, e os índios aldeados, né, que vocês veem que eles não praticavam agricultura, era mais a caça e a pesca. Então, foi só um resumo do conteúdo de hoje. Vocês vão fazer uma leitura das páginas do livro que eu vou determinar, né, que eu vou falar, e depois vão fazer a atividade. Então, boa aula e até a próxima semana.